Você sabe qual é o verdadeiro segredo do sucesso? Fique aqui, pois você vai descobrir qual é a verdadeira fórmula que existe, qual é o verdadeiro caminho para você conquistar o sucesso. Mas eu não vou te falar aqui de como você ganhar milhões rapidamente investindo nisso ou naquilo, mas eu vou te entregar a maior joia, o tesouro mais precioso que você pode receber da sua vida. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Quem não quer saber qual é o verdadeiro segredo do sucesso? Qual a fórmula mágica para a gente ter sucesso ou para enriquecer? Pois eu vou falar para vocês qual é a verdadeira riqueza que a gente pode encontrar neste mundo. E que a gente procura, tem pessoas que passam a vida inteira procurando e nunca encontram. A fé é o verdadeiro segredo do sucesso em todas as áreas da nossa vida. Mas como que a gente aumenta a nossa fé? Como que a gente desenvolve a nossa fé? Algumas pessoas têm isso muito naturalmente, mas grande parte de nós temos que exercitar a fé. E como é que a gente exercita a fé? Orando, estando na presença de Deus todos os dias e pedindo para que a nossa fé se fortaleça e a gente realmente acreditar que as coisas vão acontecer, que as coisas vão dar certo. Só que muitas vezes a gente quer que tudo ocorra no nosso tempo, a gente tem pressa, só que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. E Ele vai só nos dar aquilo que a gente tem capacidade de assimilar, aquilo que realmente a gente precisa. Porque a gente pede todos os dias uma série de coisas. E nem sempre aquilo que a gente pede é aquilo que a gente precisa. Por isso que tem coisas que a gente pede e que a gente não recebe. Outras a gente não recebe porque a gente duvida, a gente não acredita. Na Bíblia a gente vai encontrar várias passagens onde Jesus nos adverte, onde Ele nos chama a atenção para que a gente desenvolva mais a nossa fé. Em várias passagens Ele fala, homens de pouca fé. Ou seja, a gente não acredita, a gente quer as coisas, mas a gente não acredita que isso é possível. E para Deus, tudo é possível. Se aquilo que a gente pedir estiver de acordo com a vontade dEle, isso é possível. Só que se a gente não tiver fé, se a gente não crer, nada vai acontecer. Em Salmo 128 encontramos: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho e será próspero. Em Josué 1:8 nós encontramos: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele for escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Em Salmos 37 encontramos: confie no Senhor e faça o bem. Deleite no Senhor e Ele receberá os desejos do seu coração. Ou seja, não adianta nada se a gente não tiver fé. Tem uma história, uma passagem de Jesus em Marcos 11, onde Ele estava se aproximando de Jerusalém e eles, perto do Monte das Oliveiras, Jesus chamou 2 discípulos e falou para eles: vá ao povoado adiante e vocês encontrarão um jumentinho amarrado. Vão lá, desamarrem e tragam aqui. Aí eles ficaram em dúvida, né? Mas como assim? Vai ter um jumentinho, a gente vai chegar lá, vai trazer? E o que a gente vai dizer se alguém falar pra gente, perguntar por que a gente está levando? Aí Jesus respondeu: se alguém lhes perguntar, você diga, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Assim eles chegaram naquela cidade, encontraram o jumentinho, desamarraram e levaram
até Jesus. E daí tem aquela cena que Jesus adentra a cidade montado num jumentinho, conforme estava escrito nas profecias, conforme os profetas haviam dito. E eles fizeram, ou seja, eles, mesmo tendo um pouquinho de dúvida, eles foram lá, creram e fizeram aquilo que Jesus havia lhes ordenado. E assim, Jesus tem aquela passagem, né, que ele foi desfilando no meio da multidão, montado no jumentinho, que era para mostrar a simplicidade dele, o quanto ele era alguém simples, mas dono de toda a riqueza do mundo. E com isso ele testa a nossa fé em várias outras passagens também. Tem uma passagem onde o Pedro estava num barquinho com outros discípulos e Jesus vem caminhando sobre as águas. Aí eles olham de longe, se assustam, não tinham reconhecido Jesus, até que eles perceberam que era Jesus caminhando nas águas. E Jesus disse para Pedro, para que ele viesse também caminhando nas águas. E Pedro, mesmo tendo um pouquinho de dúvida, ele foi, ele creu, ele confiou e ele foi ao encontro de Jesus caminhando sobre as águas. Só que no meio do caminho ele começou a duvidar, bateu um vento, ele ficou em dúvida e ele acabou afundando. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus e ele acabou afundando. E Jesus depois adverte ele, segura ele pela mão, salva ele daquelas águas primeiro e adverte a ele e a todos os discípulos sobre a falta de fé, sobre o porquê que nós temos pouca fé, que a gente precisa aumentar a nossa fé. Mas como que a gente aumenta a nossa fé? É orando todos os dias, é acreditando todos os dias e não desviando o nosso foco, a nossa atenção de Jesus. Porque a gente vai ouvir muitas vozes, muitas pessoas querendo nos desanimar, querendo nos tirar do caminho, falando, não vai dar certo, imagina, isso é loucura. Mas aquilo que você tem certeza no seu coração, que é o seu caminho, siga adiante, não desvie os olhos de Jesus. E assim você vai conseguir, com a sua fé, com o seu trabalho, com a sua dedicação, alcançar as verdadeiras riquezas que você tanto busca. Porque a verdadeira riqueza está na nossa fé em Jesus. Com Ele nós podemos tudo, desde que aquilo que a gente queira esteja de acordo com a vontade de Deus. Por isso, não importa o que aconteça, não desvie os olhos, não perca a sua fé. Quando a sua fé estiver se esvaindo, ore mais. Ore mesmo sem vontade. Ore mesmo estando cansado. Mesmo estando chorando. Não pare. Não desvie os olhos de Jesus e do caminho que Ele tem para cada um de nós. Porque Ele é a verdadeira fonte de riqueza. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outra pessoa. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que, para aumentar a sua fé e conquistar a maior riqueza, o maior sucesso do mundo, o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.